Então, queridos irmãos e irmãs, dando sequência aos nossos profetas do pós-exílio, né? Depois daquela introduçãozinha que eu dei para vocês, do pós-exílio, né? O que aconteceu, essa influência dos escritos sapienciais. Vamos ver agora então alguns profetas, ou melhor, vamos ver todos os profetas do pós-exílio. Vamos começar com Ageu. Depois nós vamos para o terceiro Isaías, depois Zacarias, Abdias e Malaquias, né? Profetas todos menores, seus escritos são mais curtos, então não tem muito assim o que falar, somente a mensagem principal de cada um deles. E aí nós vamos fazer uma pequena exegese sobre cada um deles, tá bom? Ageu, o profeta Ageu. De fato, eu tive um aluno, o seu Ageu, muito boa gente, mas é a única pessoa assim, que eu conheci com esse nome, Ageu. É um nome não muito comum, né? Mas existiu o profeta Ageu. Em Ageu há 4 profecias. Ageu 1, 1 a 11, Ageu 2, 1 a 9, Ageu 2, 10 a 19, e Ageu 2, 20 a 23. As 3 primeiras profecias, irmãos e irmãs, dizem respeito à reconstrução do templo. E a 4ª profecia é uma promessa de proteção para Zorobabel, governador de Judá, em meio aos abalos sofridos pelo Império Persa. Ok? Então aí praticamente nós já temos a estrutura do livro. 4 profecias, né? As 3 primeiras diz relação à reconstrução do templo e a 4ª é uma promessa de proteção para Zorobabel. E aí está a sua divisão. Ageu profetizou em 520 a.C. Ageu 1:1, Ageu 2:10, em 112 dias. Seu nome significa alegria, festa. Embora os judeus tivessem iniciado a reedificação do templo 16 anos antes dessa profecia, por volta de 536, a oposição dos povos vizinhos conseguia intimidá-los e levá-los a abandonar a obra de reconstrução. E era por isso que Ageu clamava. Ageu e Zacarias são os primeiros profetas referidos depois do retorno dos primeiros exilados em 538. Ageu estimula o povo a reconstruir no 2º ano do reinado de Dário I, isto é, em 520. Sua conclusão foi em 516. Segundo a história, o segundo retorno dos exilados a Jerusalém, sob o comando de Esdras, foi em 458, e a reconstrução das muralhas de Jerusalém em 445. Em Ageu há 4 profecias, conforme eu falei lá em cima. Ageu 1, de 1 a 11. O que acontece aqui? Ageu fala da negligência na reedificação do templo nos últimos 16 anos. Deus deveria ser colocado em primeiro lugar. Ageu 2, 1 a 9 é o encorajamento aos que sentiam que o novo templo era pobre em comparação com o antigo. Ageu 2, 10 a 19 coloca o fundamento do novo templo, faria toda a diferença. Melhor, colocar o fundamento do novo templo faria toda a diferença. E Ageu 2, 20 a 23 promessa a Zorobabel, governador de Judá, de que seria conservado em segurança, apesar das perturbações que assolavam o Império Persa. O profeta Ageu. Não há qualquer referência sobre quem foi Ageu,
além do que é revelado em seu livro no Antigo Testamento. A única menção sobre Ageu em algum outro livro da Bíblia ocorre no livro de Esdras, Esdras 5:1 ou 6:14, onde ele é citado ao lado do profeta Zacarias, como alguém que profetizou em nome de Deus de Israel aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. O nome Ageu, que significa festivo ou festival, como já falei, do hebraico Hag, é possível que este nome tenha lhe sido dado por ele ter nascido em algum dia importante das festas judaicas. Se for assim, isso também pode implicar que seus pais eram religiosos. Outra perspectiva sobre a vida de Ageu. Não há qualquer referência sobre quem foi Ageu, além do que é revelado em seu livro no Antigo Testamento. A única menção sobre Ageu em algum outro livro da Bíblia ocorre no livro de Esdras, onde ele é citado, conforme eu já falei para vocês. A história do profeta Ageu. É muito provável que o profeta tenha nascido ainda na Babilônia e tenha ido para Jerusalém após o decreto de 538, emitido por Sírio, rei da Pérsia, o qual permitiu que os judeus retornassem, conforme nós já conversamos. Alguns sugerem que ele ainda era criança na época do decreto e que tenha retornado do exílio com seus pais. Outros também apontam para a possibilidade do profeta Ageu ter retornado juntamente com um novo grupo de exilados, mais ou menos nessa data. Porém, neste caso, talvez já fosse um jovem ou um adulto. Seja como for, o que se sabe é que o profeta Ageu, de alguma forma, testemunhou a crescente apatia, anotem bem isso daqui, a crescente apatia, durante o período pós-exílico. E no momento apropriado foi usado por Deus como profeta entre o seu povo. Ou seja, o povo volta do exílio, mas está apático, está meio sem vontade. Tá bom, já voltamos, vamos ficar quietinho aqui, não vamos fazer mais nada. Pelos relatos de seu livro, podemos perceber que Ageu foi um profeta muito ativo em Judá, durante o período da reconstrução do segundo templo. Quando os exilados retornaram do cativeiro de forma bastante entusiasmada, começaram a reconstruir o templo em aproximadamente 536. Entretanto, devido à oposição dos samaritanos, conforme eu já expliquei para vocês, a reconstrução foi paralisada até ser retomada novamente em 520. Existe também a possibilidade de que saqueadores persas, por volta do 525, tenham castigado a Palestina de tal forma que a reconstrução do templo parecia ser algo praticamente impossível. Assim, foi nesse cenário que Ageu foi levantado como profeta do Senhor, a fim de que profetizasse ao povo de maneira que eles fossem estimulados a se esforçarem para reconstruir o templo. Certamente a frase mais conhecida dentre as profecias do profeta Ageu está registrada nos versículos 8 e 9 do capítulo 2 do seu livro, onde é dito: minha é a pátria e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, as profecias contidas no seu livro são datadas de 520 a.C., o que corresponde ao segundo ano do reinado de Dario I. Basicamente, as profecias de Ageu podem ser reorganizadas em 4 mensagens, conforme eu lhes disse. Ele chamou o povo para reconstruir o templo, mostrando a importância de abandonarem a negligência em que estavam. Ageu 1 a 15.
Segundo, o profeta Ageu falou sobre as bênçãos de Deus que seriam derramadas e o potencial de uma glória maior que haveria no novo templo. Terceiro, o profeta Ageu ressaltou as bênçãos futuras de Deus para um povo que havia se corrompido. Quarto, Ageu também profetizou sobre a promessa de Deus acerca da vitória de seu povo sobre as nações. Na ocasião, Zorobabel, neto do rei Joaquim, era o representante da casa de Davi. E por fim, irmãos, quais são as lições do livro de Ageu? Você pode ver, já estamos concluindo praticamente. Quais são as lições? As lições o livro de Ageu é curto, mas tem uma mensagem muito importante. Não podemos negligenciar o trabalho de Deus. Os judeus estavam dizendo que não era a hora de construir o templo, porque estavam mais preocupados com o seu próprio conforto. Mas, quanto mais focavam em seus próprios e ignoravam as coisas de Deus, menos prosperavam. Eles tinham perdido o foco do principal e estavam sofrendo as consequências. Muitas vezes, com as preocupações da vida, nós ficamos com as prioridades erradas. Buscamos apenas riquezas e coisas materiais, mas esquecemos da missão de Deus. O crescimento do Evangelho deixa de ser importante em nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33. Quando nos dedicamos a cumprir a missão que Deus nos dá, Ele cuida de nossas outras necessidades. O povo que coloca Deus em primeiro lugar é abençoado. Portanto, aqui nós temos a explicação sobre a vida de Ageu e sobre o seu livro. É um livro pequenininho, então a explicação em si é bastante... Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Você participará de uma aula que é parte de um estudo de toda a Bíblia. O propósito desse estudo é que você tenha um conhecimento geral e introdutório da Bíblia e que você possa ver como um livro encaixa-se com o outro e, o mais importante, para que você saiba qual a aplicação que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem para a sua vida. Iniciamos o estudo do livro de Gênesis e agora já estamos estudando os profetas do Velho Testamento. No programa de hoje, iniciaremos o estudo do livro do profeta Ageu. O livro de Ageu possui apenas 2 capítulos pequenos, mas esses 2 capítulos são um resumo de 4 sermões muito importantes desse profeta. Ouça esse resumo de seus 4 sermões. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos.
por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. No estudo do profeta Ageu e dos outros 2 profetas que o procederam, Zacarias e Malaquias, deparamos com um contexto histórico diferente do que temos visto até agora. É importante ter conhecimento desse contexto quando estudamos esses profetas. É bom termos a perspectiva histórica. Esses 3 últimos profetas do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas do pós-exílio. Eles são profetas que surgem depois do exílio da Babilônia. O exílio babilônico é um marco muito importante na história do povo de Deus e nos livros proféticos do Velho Testamento. Os profetas são classificados como profetas para exílio, no exílio e pós-exílio. Todos os profetas que vimos até agora foram profetas do pré-exílio. Alguns deles foram profetas no exílio, mas os últimos 3 profetas do Velho Testamento são profetas do pós-exílio, porque viveram e pregaram no período posterior ao exílio do povo de Deus na Babilônia. Isso quer dizer que eles estão relacionados com o retorno do povo de Deus da Babilônia. Quando estudamos os livros históricos da Bíblia, aprendemos que o exílio babilônico não foi apenas uma deportação do povo de Deus para a Babilônia. Jerusalém foi sitiada 3 vezes. Houve várias deportações do povo para a Babilônia, não apenas uma. Quando estudamos os livros de Esdras e Neemias, aprendemos que não houve apenas um retorno definitivo do exílio babilônico. Na verdade, houve 3 retornos diferentes. O primeiro retorno aconteceu quando o governador de Judá era Zorobabel e o sumo sacerdote era Josué. O propósito desse primeiro retorno era reconstruir o templo de Deus. Quando os medos e os persas conquistaram o Império Babilônico, aconteceu um grande milagre para o povo de Deus. Um dos primeiros atos do imperador dos medos e dos persas, Ciro o Grande, foi decretar que qualquer pessoa do povo de Judá que estivesse cativa na Babilônia e quisesse voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, poderia ir. Ciro o Grande deu os recursos financeiros necessários para que o retorno e reconstrução do templo fossem possíveis. Quando estudamos os livros de Esdras e Neemias, vimos que não foi todo o povo que quis voltar. Apenas cerca de 50.000 pessoas quiseram voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade, enfim, reconstruir o seu país. O principal objetivo do primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué era a reconstrução do templo de Salomão, que era o centro de adoração do povo de Judá. O segundo retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém foi liderado por Esdras. O propósito desse segundo retorno, depois de 70 anos do primeiro, era implementar um ministério dinâmico no templo que tinha sido reconstruído por Zorobabel e Josué. 13 anos depois que Esdras liderou o segundo retorno, Neemias liderou o terceiro. O propósito do terceiro retorno era reconstruir os muros ao redor do templo de Salomão e da cidade de Jerusalém. Portanto, houve 3 retornos diferentes. A pregação dos profetas Ageu e Zacarias estava relacionada com o primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e do sacerdócio de Josué. Ageu e Zacarias tinham o objetivo profético de reconstruir o templo e pregavam sobre isso. Quando o povo de Judá voltou para reconstruir o templo, formava um grupo de 50.000 exilados, refugiados, sem qualquer posse. Quando os babilônios conquistaram o povo de Judá, havia um exército de 600.000 soldados e uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Quando voltaram do exílio, eram apenas 50.000 pobres refugiados. Provavelmente, eles se pareciam com os refugiados que vemos hoje na televisão. Eles não tinham um exército, não eram uma nação, não tinham uma identidade como nação, não tinham poder político nem exército.
e a população que vivia na Judéia e em Jerusalém era muito pequena. O povo que tinha sido deportado era de Jerusalém e da Judéia. A maioria do povo de Judá foi deportada para a Babilônia. Esse era o costume do exército quando conquistava uma cidade. O povo que vivia no território do reino de Israel na época do primeiro retorno do povo de Judá do cativeiro da Babilônia era um povo pagão, que mais tarde foi chamado de samaritano. Eles eram odiados pelos judeus nos dias de Jesus porque tinham se unido aos judeus por meio do casamento, o que era proibido aos judeus pelas leis de Moisés. Esse povo pagão não queria que os judeus se dessem bem na volta do exílio. Eles acreditavam que a causa de Judá ter sido uma grande força militar fora sua religião. E se eles reconstruíssem o templo e restabelecessem essa religião, se tornariam novamente fortes. Consequentemente, uma ameaça para eles. Os samaritanos se opuseram fortemente à reconstrução do templo. No início, eles atormentaram e perseguiram o povo de Judá. Esse povo pagão, que se opunha à reconstrução do templo, passou a pressionar os exilados. Por causa disso, o povo de Judá parou o trabalho no templo. No entanto, a reconstrução do templo tinha sido a causa do milagre do seu retorno. Eles se ocuparam em construir suas casas e, por 15 anos, o templo foi apenas um monte de entulho. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para pregar contra esse obstáculo à obra de Deus, que era a perseguição e a hostilidade por parte do povo que não queria o bem do povo de Judá. Uma das funções do profeta era denunciar o problema que estivesse obstruindo a obra de Deus. Eles ficavam clamando e denunciando o problema até que ele fosse removido e a obra de Deus pudesse continuar. A obra de Deus no tempo de Ageu era a reconstrução do templo, que tinha sido interrompida. O povo estava construindo suas próprias casas. A missão e a mensagem desses dois profetas era denunciar aquela perseguição até que ela acabasse, e a obra de Deus retomasse o seu rumo e a reconstrução do templo continuasse. O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos, mas nesses 2 capítulos encontramos o resumo de 4 sermões. Vamos analisar o primeiro deles, que foi o texto que você ouviu no início do programa. A mensagem básica desse sermão é Deus em primeiro lugar. A Bíblia está sempre falando disso, quer nos 10 mandamentos ou em alguma história, parábola, salmos. As Escrituras sempre enfatizam Deus em primeiro lugar. O que Ageu está dizendo é: vocês estão com suas prioridades invertidas. Vocês têm que fazer um ajuste de suas prioridades. Todo mundo deveria ter uma prioridade-alvo. Gosto de pensar nas minhas prioridades como alvos. Pense em um daqueles alvos nos quais você atira. Você tenta tirar o dardo no primeiro círculo, no segundo, no terceiro. É assim que você deveria enxergar suas prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Qual é o centro do seu alvo? A Bíblia tem tantos ensinos para nós. Por exemplo, em Mateus 6, bem no meio do Sermão do Monte, Jesus dá um grande ensinamento sobre prioridades. Quando ele discute os fatos da nossa vida em ordem de prioridade, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo que a nossa prioridade, nosso alvo, deve ser Deus, o reino de Deus. Isso quer dizer, os valores de Deus e aquilo que Ele mostra a você que é o certo devem estar acima dos seus próprios valores. Todas as suas prioridades devem ser determinadas a partir desse centro. Qual é a prioridade número 1 em sua vida, hein? E a 2, e a 3, e a 4? Todas devem ser estabelecidas a partir da prioridade número 1, que é Deus. Essa é a essência da mensagem de Ageu. E ele a deixou bem clara. Suas palavras preferidas são: vejam, reconsiderem. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Essa é uma desculpa esfarrapada. Mas as pessoas sempre dão essa desculpa: ainda não é a hora. Tempo é uma coisa interessante. As pessoas adoram usar o tempo como desculpa. Deixa eu terminar lhe fazendo uma pergunta. E aí, quais são as suas prioridades, hein? Pense nisso. E até o próximo encontro.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Têm comida, mas não é suficiente para matar a fome. Têm vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Têm roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o grande sacerdote, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei.
Senhor deu coragem e ânimo a Zorobabel, o governador de Judá, a Josué, o grande sacerdote, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ageu, capítulo 2. Neste 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com Zorobabel, o governador de Judá, com Josué, o grande sacerdote, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte: deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Pois é isto o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Neste mesmo ano, no dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse: vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficarão puras. Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes: e se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam: sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse:
O Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus, são impuros todo o povo deste país, tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. O Senhor Deus diz: pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações. Mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do 9º mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romãzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante, eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, o dia 24 do 9º mês, o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte: eu vou fazer tremer o céu e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. E quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei.